Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este careca que vos fala é o irmão Gerson da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde nossa obra social é com crianças e jovens. Tem 11 meses que eu comecei a postar os vídeos sobre a Bíblia. O primeiro foi uma compilação da vida de Moisés. Um dos inscritos, eu já não me lembro quem foi, disse: olha, o senhor tinha cabelo. Pois é, tinha por aqui. Mas aqui em cima, bem no cocoroco, no redemoinho, não tinha mais. Já tá meio esquisito, né? Mas tudo bem, vida que segue. Estamos estudando este livro e com esse bom humor a gente tem atingido as pessoas. Que Deus abençoe os nossos maravilhosos inscritos, os nossos apoiadores e a nossa equipe aí, tia Simone, dona do meu coração, João Ítalo, Ismael, tia Sônia, Andressa, Dandara. Um abraço especial para o Kelvin, o Ulisses, o Robert. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar também a irmã Nilda, juntamente com seus netos e netas. Nosso querido amigo Afonso, a Luciene, a Rita, o Só André. Que Deus abençoe todos vocês. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este dia. Dia 7 de maio de 2025, que Deus nos fortaleça, nos abençoe, nos oriente e que nós possamos ter uma meditação que nos preenche, que nos alimente espiritualmente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, esta aqui, ó. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Provavelmente pode ser que a gente encerre hoje os últimos capítulos, que vai até o 13, e aí nos próximos encontros a gente vai decidir aqui, mas vai ser um livro do Antigo Testamento, tá? Nós estamos indo lá e cá, a gente fez aí os Salmos, os 150 Salmos, estamos concluindo aí o livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, espinho na carne. Vamos falar sobre o famoso espinho na carne aí do apóstolo Paulo aí. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez? Sim, suportai-me ainda. Que Deus possa nos orientar para que a gente consiga ser suportável e a gente consiga suportar as pessoas. Lembrando que nós estamos lidando com pessoas muito diferentes de nós, tá? Tem 30 anos que eu tenho um relacionamento com a minha esposa e a gente ainda não se conhece do jeito que era para conhecer tão profundamente, mesmo tanto tempo de convívio, tá? Impressionante aí. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, a ideia do apóstolo Paulo é que a nossa relação com Deus seja uma relação parecida com um casamento, né? Interessante isso, né? Muito interessante. Como se nós fôssemos a noiva e Cristo o noivo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. As pessoas vão ficar chateadas muitas vezes e aí vão colocar a culpa da sua chateação em Deus. E às vezes o maior culpado pelas próprias chateações são as pessoas à nossa volta e nós mesmos, tá? É isso. Aí, eu tô chateado, eu tô cansado, eu tô com problema, eu tô brabo, eu não quero ser mais isso, eu não quero seguir mais isso, né? A culpa é do pessoal aí de cima, a gente está sempre colocando a culpa em alguém. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais, mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está dizendo que se alguém for pregar algo diferente daquilo que ele pregou, né, aí cabe à pessoa saber observar e absorver. A gente observa as coisas, absorve aquilo que é necessário, aquilo que a gente entende que é o melhor para nós, e ele não se sente inferior aos mais excelentes apóstolos, né? O Pedro, o Tiago, o apóstolo Paulo. De vez em quando ele tinha umas tretas aí com Paulo, com o Tiago e com o irmão de Jesus. O Tiago temos um Tiago aí que é atribuído a irmão de Jesus. A gente encontra ele fora da Bíblia também, tá? Tem uns historiadores aí que falam assim:
de um certo Tiago, irmão de um Jesus crucificado. Se você pesquisar, você vai encontrar, você vai ficar maravilhado aí, que a gente encontra Jesus dentro da Bíblia e a gente encontra Jesus fora da Bíblia. Tem os historiadores aí que falam sobre Jesus aí. E se sou rude nas palavras, não o sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Às vezes a gente vai ter que controlar um pouquinho a nossa pregação. Dependendo das palavras, as pessoas não voltam nunca mais. Eu percebo isso comigo. Às vezes eu falo, às vezes não era para ter falado. Às vezes eu vou aprofundar em temas que às vezes as pessoas não vão querer aprofundar ou que não estão preparadas para ouvir aquele aprofundamento. Pode acontecer. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente vai ouvir algo que vai nos incomodar de tal maneira que aquela reflexão vai ser tão profunda e tão soco na cara que ou a gente vai crescer com isso ou a gente vai deprimir, né? Tem isso, tá? Eu já gosto de soco na cara. Vem, apóstolo Paulo vem e toma, irmão Gerson. E aí, opa, poxa, foi para mim. Obrigado, apóstolo Paulo. Obrigado, Jesus. Porque senão a gente não vai crescer, tá? Como pessoa, como cristão, como ser humano, como pai, como marido, como esposa, como filho, como irmão, como pregador, como missionário, como líder comunitário, em nada. A gente não vai crescer em nada. Pequei humilhando-me para que vós fossem exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas para nos servir, ser recebendo delas salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Será que a gente tem essa compreensão do Paulo? De não estar sendo pesado para os irmãos? Será que a minha congregação, que hoje é uma congregação rica, ao qual o meu salário, eu como líder, né? O meu salário ele é muito bom. Será que não chegou a hora de utilizar esse recurso para ajudar os irmãos? Por que só eu estou tendo benefícios? Por que só eu que estou comprando fazendas? Por que só eu que estou andando de Mustang Shelby? Por que será? Por que só eu estou andando de um relógio que custa 20 mil, 30 mil? Ou a minha esposa utilizando uma bolsa de 50 mil? Será que esses recursos não poderiam ser utilizados para ajudar a comunidade? As crianças? Interessante isso, né? Será? Né? Pois é. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesados e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço, isso farei para cortar ocasião aos que buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfiguraram-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio adversário, aquele camarada que está aí para nos enrolar. Já viu aí? Então, vou falar um negócio para vocês. Muitas vezes o nosso adversário vai ser nós mesmos. Não vai ser nenhuma entidade, não, tá? Muitas vezes o nosso adversário vai ser a empresa que a gente trabalha, a família que a gente nasceu, a comunidade onde a gente está inserido. Pode ser a nossa cultura, a nossa pequena compreensão sobre a realidade da vida. A gente olha para as coisas e não entende, aí faz de qualquer maneira, né? Ah, eu vou ser médico, mas você não tem dom, irmão Jéssica, para ser médico. Não, eu quero ser médico, eu vou ganhar dinheiro. Mas e as pessoas? Não, que pessoas? Você não tem que atuar, ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas, sua saúde? Não, depois eu vejo isso. Por enquanto, ganhar dinheiro. Aí vai ser um péssimo médico, um péssimo pastor, um péssimo motorista. Porque geralmente é isso que acontece, tá? Geralmente é isso que acontece. A minha irmã que... Eu não sei se foi uma das minhas irmãs que elogiou uma médica que tinha aqui no nosso posto de saúde, que era muito atenciosa, dava muita atenção, conhecia as pessoas, né? Nossa, meu paciente, né? Tinha todo um carinho. Hoje a gente nem sabe quem são os médicos. Você vai ali, não tem médico. O médico está sempre de férias. Ou está de atestado, eles adoecem, aí não tem ninguém para ficar no lugar. É impressionante. Gente, como que nós estamos lascados no nosso país, tá? Eu oriento você a se agarrar em Jesus, tá? É o único que não vai te abandonar.
Porque até o próprio coisinha, o próprio adversário, vai se disfarçar de luz, ministro de luz, ministro de justiça. Já viu isso? Vai lá, Jesus está no deserto, ele conhece a palavra. Ele sabe, ele tem que conhecer aquele a qual ele está lutando contra. É isso. E às vezes a gente está querendo descansar. Não, estou cansado, vou descansar. Perde a ocasião de ter um estudo, de ter um ensinamento, de fazer um curso. Nós temos a internet disponível. Poxa vida, dá para aprender qualquer coisa, né? Dá para melhorar o nosso repertório. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A gente tem que ter noção de que aquilo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. Se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. Se eu for injusto, eu vou colher injustiça. Se eu estiver tirando proveito dos pequeninos, a mão depois vai pesar e eu não vou aceitar muito, tá? Gente, infelizmente, tá? Infelizmente. Quanto maior é a instituição religiosa, quanto mais posses ela tem, mais o pessoal que está na ponta da pirâmide tem muitos benefícios. E o pessoal que está na base tem poucos benefícios. Vou te dar um exemplo muito simples. A irmã fazia parte de uma igreja mais antiga, mais tradicional, tá? Igreja evangélica, antiga, tradicional. E aí ela fazia parte de um grupo de orações e quando ele se reuniu durante praticamente quase o dia todo. Em oração, em jejum e tal. E no horário do almoço era servido uma sopinha, né? É uma sopinha pro pessoal aí que está aí nas orações aí. E aí a pessoa que estava fazendo parte desse movimento conheceu alguém que já era de um outro nível um pouco mais alto, que era responsável pela secretaria do pessoal mais graduado, o pessoal mais da ponta. E aí ela descobriu que a refeição do líder da religião ao qual frequentava comia filé. Vem a bandeja, né? Filé. Né? Quando as pessoas estavam comendo a sopinha, o chefão estava comendo ali um filé. Isso tem um tempo, isso, tá? Tem mais de 10 anos. 10, tem até mais. Uns 10 anos. Tem uns 10 anos isso. 2015, mais ou menos. Tem uns 10 anos. E aí a pessoa falou, você sabe quanto que é o salário do fulano, que é o chefão aí da ponta da pirâmide? Pois é, o salário do fulano é de 30 mil reais. Sabe o que é um salário de 30 mil reais? Pensa no Brasil, olha para o Brasil, olha para a sua comunidade, olha para os seus vizinhos, olha para a sua rua, olha para o seu posto de saúde, olha para a tua escola, olha para os seus professores. A minha esposa é professora. Olha para os professores, né? Aí você pensa, o cara ganha 30 conto, sabe? 30 conto. E aí você vai lá, vocês não vão te atender muito fácil não, tá? Se você não estiver com uma vestimenta de acordo com os padrões do quadradinho, ai. É isso, tá? É isso. E a gente gosta de seguir essas coisas. Por isso a famosa frase, nós somos gado. É bem certo, tá? E quando as pessoas têm um despertar, elas percebem, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui no meu quadradinho, eu vou sair daqui. Ou vão ser convidadas a se retirar quando você começa a questionar. Por que é assim? Por que você está comendo filé e nós estamos tomando um sopinho, um miojinho? Por que será, né? Outra vez digo, ninguém me julgue insensato ou não me recebei como insensato, para que também me glorie um pouco. Até o Paulo merece um pouco de glória, né? Principalmente pelas cartas que ele deixou aí. O Paulo é um exemplo, tá? Penso eu que o Paulo é o responsável pela criação, vou usar a palavra criação, do cristianismo, tá? A irmã Gés, foi o Constantino. Então, mas alguém deu o pontapé inicial aqui, tá? Quem começou a pregar para várias localidades foi o Paulo. Foi lá nos gregos, foi lá não sei aonde. Foi o Paulo aí, tá? Ele vai até Roma depois, tá? Ele vai em Roma e falar sobre Jesus. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos, de boa mente tolereis os insensatos. Então a gente vai ter que tolerar muita coisa. Vamos ter que fazer vista grossa
porque às vezes nós vamos receber pessoas de outras denominações e eu vou ter que ter um carinho, uma atenção. Às vezes nós vamos olhar para as minorias, aquelas minorias que a gente olha e fala, nossa, não dá para misturar com esse tipo de pessoa. Lembra, eu gosto de usar o irmão Hulk como exemplo. Sabe o Hulk? O Hulk, ele é verde, ele é do Instituto Vingadores. Eu sou marrom, eu sou do Instituto Beneficente Betel. Eu não gosto dele, não gosto porque ele é verde. Ele faz parte de outra coisa. Ele não está aqui comigo. Se ele estivesse aqui comigo, eu ia meio que aceitá-lo mesmo ele sendo verde. Tá? Mas aí ele teria que estar aqui, dentro do meu sistema. É isso. Nós somos especialistas em fazer isso, tá? Sendo-vos sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. A gente vai ter que lidar com esse tipo de gente. Tá aí, nós vamos ter que lidar, tá? Com o sistema bancário, com o sistema econômico, com o sistema de ensino, com o sistema único de saúde, o SUS. Né? Funciona muitas vezes. Meu pai está hoje lá no hospital e maternidade Terezinha de Jesus, fazendo sua hemodiálise. Para ele está funcionando, ele tem, né, tá recebendo seu tratamento aí há praticamente 11 meses. Mais ou menos 11 meses já. Não é isso? E tem dado certo, e graças a Deus. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Quantas vezes nós vamos ter que ser ousados na nossa pregação. Por isso esse senso de humor. Com esse senso de humor eu atinjo um monte de gente. Né? As pessoas entram, olha, irmão Gerson, eu tô vendo os vídeos, eu não sou de frequentar a igreja, eu sou de outra denominação, eu sou de outra filosofia, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou adolescente. Né? A capacidade de conversar com vários grupos e assim a gente consegue atingir várias pessoas. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, irmão Gerson, não fala com as pessoas que estão no mundo das drogas. Não pode, irmão Gerson, está precisando usar um terno, irmão Gerson. Com essas roupas aí, você não está fazendo um excelente trabalho. Aí vem Jesus enrolado no lençol com a túnica verde, barbudo. E aí? O senhor não pode entrar aqui. Olha, eu sou o Jesus. Quem? O Jesus, aquele que está aí no livro. Não, o senhor não pode entrar aqui. O senhor tem que ter uma vestimenta correta. O senhor tem que fazer a sua barba. O senhor tem que cortar esse cabelo. Aqui só entra as pessoas que estão com a nossa ideologia. Jesus vai virar as costas e vai embora, é claro, né? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como de fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo sofreu muito para falar de Jesus, tá? Ele abriu mão da sua vida antiga. Ele tinha um status, uma posição, ele muito instruído, tá? Ele teve que abrir mão disso aí. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos chicote no lombo. Assiste o filme A Paixão de Cristo, a parte em que Jesus é chicoteado. Você vai... Se você não chorar é porque você não tem lágrima, mas é doloroso de ver, tá? Então, Paulo sofreu isso também. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 40 menos 1 é porque eles eram muito legais. Não, nós somos muito legal, você vai tomar só 39. É isso. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios. Patrícios são familiares, tá? Seus parentes. Em perigo dos gentios, tá? Em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Isso é muito engraçado. Irmão Gerson, não ri não, é triste, nossa. Poxa vida, eu já perdi a conta de quantas pessoas já vieram aqui. Eu quero ajudar vocês.
Nossa, que estrutura! Me dei bem. Acontece, eu estou aqui, ó, com o nosso estatuto. A gente tem um estatuto, tá? Tá aqui, ó. Estatuto da instituição, ó. Bonitinho. Olha isso, que bacana. Estatuto social, ó. Olha isso, que bonitinho. Ou seja, nós temos que seguir o que está aqui. A associação girará sob denominação social Instituto Beneficente Betel, Casa de Oração. É uma associação civil nos termos do artigo 53, aí vem o Código Civil e tal, tem todas as finalidades e objetivos. Aí vem uns pessoal que confunde as coisas e acha que a gente tem que fazer um negócio de outra maneira. Ou acha que pode ser dono do negócio. Acontece aí, tá? Por incrível que pareça, já aconteceu mais de uma vez aí. Tem que ficar muito ligado e atento aí. Deixa eu ver onde eu parei. Além, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim. O cuidado de todas as igrejas. É um bispo, é um responsável aí por vários trabalhos aí. Você sente o peso de estar fazendo um trabalho para Deus? Claro que sente. Mexe aqui nas suas entranhas. Você sente um peso nos ombros, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor nas pernas. É como se você tivesse carregado um peso muito pesado. Um peso muito pesado. 1000 quilos. Como se você estivesse carregando um carro, arrastando uma carreta. Porque é pesado mesmo. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. É como o médico que a gente acha que não vai passar mal, né? O médico também está doente, irmão Gênesis. É como um pregador que hoje não está com vontade de pregar. Ele pode ter vontade de não pregar. É como um psicólogo que precisa ir no psicólogo. É como um oculista que precisa ir trocar o seu óculos. É como um mecânico que precisa levar o seu carro para fazer um reparo de mecânica. É isso, tá? Paulo também cansa. O pregador também cansa, o bispo Marcelino também cansa, o irmão Gerson, a pastora Simone também cansam, são seres humanos. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Então está todo o tempo levando, sendo perseguido, maltratado, tentando prejudicar-lhe. A gente já sofreu muitas pressões aqui, até de pessoas que apoiam, às vezes olham e falam, faz assim, faz assado. Estou preocupado com o que vocês vão fazer aqui. Falei, gente, eu tenho um estatuto. Eu tenho que seguir o estatuto. O estatuto foi elaborado justamente por causa disso. Graças à ajuda do nosso querido amigo Bispo Marcelino, contador, amigão da gente aí que está conosco aí. Deus possa abençoá-lo, juntamente com as pessoas que estão conosco de verdade, tá? De verdade aí. Jéssica Lopes, um abraço para você. Deus te abençoe. Diego, um abraço. Deus abençoe. Como sempre tem estado conosco aí. Esse casal maravilhoso aí. Capítulo 12, olha, estamos entrando no capítulo 12. Gente, é o apóstolo Paulo. Se você não gostar, reclame com ele depois. É necessário gloriar-me, embora isto não adianta nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. É daqui que se tem a ideia de terceiro céu, né? Temos o planeta Terra, numa dimensão 3D, nós estamos influenciados pelo tempo, tá? Então o universo eu entendo como o primeiro céu, o universo. Depois nós vamos ter um tal de um segundo céu, que seria uma outra dimensão, tá? E depois um terceiro céu, a terceira dimensão, né? Um terceiro céu, onde seria uma dimensão divina. E eu já ouvi falar, alguns pesquisadores, algumas pessoas aí, alguns teólogos, que os espíritos, tanto do bem quanto do mal, eles perambulam aí nessas dimensões, entre nesse terceiro céu e o segundo céu, e o universo nosso, tá? Então eles estão sempre ali,
Tanto é que lá em Jó, o Coisinha tá lá trocando ideia com Deus, lá no tribunal, lá, né, na sala do trono. Podia mexer um pouquinho com o Jó, né? Vamos ferrar um pouquinho com a vida do Jó. Deixa eu dar uma peneirada no Pedro, ele pede para Jesus lá também, o Jesus teve que interceder por Pedro, né? Então tem aí o terceiro céu. Se a gente for olhar friamente, nós temos altura, profundidade e largura, 3 dimensões espaciais, tá? Aí nós temos o tempo, 4 dimensões. O tempo a gente nem sabe o que é. 4 dimensões, tá? Aqui é no primeiro céu, certo? Universo. 4 dimensões. Aí nós temos o segundo céu, onde os seres celestiais estão, e o terceiro céu. Então a gente já tem uma noção aqui de 6 dimensões, e hoje a física já fala até em 11. Tá? Já ouvi os negócios aí, que já se acredita que tem 11 dimensões aí, lá na mecânica quântica e tal. Então são esses mistérios aí que a gente talvez nem vai conseguir resolver. Tá? São problemas da física, da matemática, da biologia, da astronomia, da filosofia. Nossa, é muito problema. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O Paulo foi arrebatado até esta visão celestial. E ele escreveu aqui, mas ele está com a intenção de não se gloriar. Mas como ele escreveu, ele vai acabar se gloriando. Claro, nós somos humanos, até o apóstolo Paulo, com certeza. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro do adversário, está escrito aqui a palavra Satanás, né, adversário, para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse. Você já viu quando você machuca o dedo com a farpa? Você está mexendo com alguma madeira, está sem luva e tal, e entra uma farpa, aquilo incomoda, né? Pode ser uma coisinha mínima. Eu tirei uma aqui, neste dedo, essa semana. Incomoda, ainda está um pouco dolorido, eu estava roçando lá o quintal, né? E é isso, o Paulo vai usar a expressão foi-me dado um espinho na carne. Eu já ouvi umas besteiras sobre isso. Teve uma pessoa que me disse que o Paulo tinha tendências homossexuais. Não procede, eu acredito que não seja isso, mas a pessoa tinha os seus argumentos e tal. Eu parei para ouvir, né, mas, sabe assim, você não vê nada de Paulo com muita intimidade com algum cara. Tipo, nossa, eu amo demais o Timóteo, mais do que as mulheres, igual aconteceu com o rei Davi, lá, Davi e Jonas. Então, o Paulo não tem nada disso. O Paulo simplesmente prega o evangelho, né? E aí, eu não tenho ideia do que seria esse espinho na carne. Pode ser algum incômodo, alguma coisa física, espiritual, mental, psicológica, filosófica, religiosa, alguma coisa que estava incomodando ele, tá? Esse espinho na carne. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele disse, a minha graça te basta. Mesmo com todos os problemas, com todas as adversidades, o próprio Deus vai dizer para ele que a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As pessoas pequenas têm a condição de crescer e se tornarem grandes, espiritualmente falando. Já vi pregações de pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas aí guardou a mensagem na mente e no coração, e quando consegue colocar aquilo para fora, dá uma aula, tá? Nossa, poxa vida. A minha graça te basta. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, nós vamos estar sempre querendo nos exaltar, principalmente se a gente tiver um cargo, uma posição social, né? Às vezes a pessoa tem na hierarquia ela está num ponto mais elevado, eu sou melhor que vocês, e são abaixo de mim, ou que mando nessa bagaça toda, né?
E penso eu que esse espinho na carne seria uma maneira de o Paulo não se exaltar tanto. Nossa, eu sou tão importante, Jesus apareceu para mim lá indo para Damasco, eu prego muito, sou um pregador fenomenal. E aí, não, Paulo, abaixa um pouquinho sua bola, você é um humano. Pode ser, né? Tá tendo um encontro muito íntimo, muito alto, muito elevado lá no terceiro céu. E quando ele percebe, opa, peraí, eu sou humano, cara. Poxa vida, eu tenho que baixar um pouco a minha bola aqui. Eu sou um ser humano. Eu não posso me exaltar tanto, né? É isso, tá? Fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior, e estes tais apóstolos ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado. Perdoai-me nesta injustiça. Agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não estou indo lá por causa dos seus bens, ou do seu carro, ou do seu smartphone da maçã mordida, mas o interesse é as almas, é as pessoas, é continuar com a missão de levar a mensagem de Deus a todas as criaturas. A gente para conversar com as pessoas, todas as pessoas têm um monte de problemas, um monte de dificuldades, até uma criança. Irmão Jess, que problemas uma criança tem? Então, às vezes uma criança é criada apenas pela mãe, ou apenas pelo pai, ou pela avó. Às vezes uma criança quer carinho e ela não tem carinho. Às vezes uma criança, a mãe de uma criança precisa se virar com uns trocados que eles deram o nome de pensão alimentício. Não sei como uma criança sobrevive com 300 conto, mas tudo bem, né? Essa é a vida. Então, às vezes, a gente acha que tem problemas e outras pessoas têm outros problemas ainda maiores do que... Sabe assim? Pois é. O irmãozinho perguntou assim, não, tô cheio de problema. Nossa, não sei o que e tal, é isso, é aquilo, e isso e tal, não sei. Né? Falei, nossa, cara, você tá com muito problema mesmo, hein? Poxa vida, não tá difícil de resolver, não muita coisa aí não, hein? Se você quiser, dá pra resolver, cara. E tal. E o seu pai? Meu pai também tá com os probleminha aí. Tá. O rins parou de funcionar, tá com edema no pulmão, tá com anemia, pressão alta, tá com coração grande, tá com tumor no estômago e... mas seu pai tá cheio de problema, Você tá com problema, meu pai tá com problema, eu tô com problema, todos nós estamos cheios de problemas. E você que é um missionário, você que é um pregador, você precisa entender que nós vamos ter que ser muito mais fortes do que os nossos problemas. Agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez. Está se preparando para ir de novo lá a terceira vez. Afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É interessante esse ponto de vista do apóstolo Paulo, né? Geralmente é assim, a herança vai ficando para os filhos, para os netos, né? Até um dia se acabar. Versículo 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas seja como foi, eu não vos fui pesado, contudo, sendo astuto, vos prendi com dolo. Aproveitai-me de vós por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão, aproveitando-se Tito de vós. Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Pensais que nós estamos desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Pois receio que quando chegar não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis, que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Receio que quando for outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Nós vamos encontrar tudo isso aí e mais um pouco. A gente mesmo está sujeito a essas coisas, ao desânimo, ao desespero, às angústias, à depressão, à ansiedade. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos, nós vamos vendo as coisas, nós vamos assimilando, né?
a gente tem que lidar com as perdas, né? Nosso querido amigo, irmão Charles, a Grace, a sua esposa, a querida irmã Grace e a Jamie, a caçadora, nós fizemos uma amizade tão maravilhosa em menos de um ano, né? Alguns meses apenas, né? Outubro para cá, olha só. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses de amizade, infelizmente, estão indo para longe. Meu irmão Gerson, tem o WhatsApp. Pois é, mas não é a mesma coisa de você sair daqui na casa dele e ele sair da casa deles e vir aqui. É mais longe, mais de 5 horas de viagem, é longe, então é uma pena, né? Uma pena. Não só eles, nós temos também o Gustavo, a Carol e o Giovanni também foram para mais longe, e os meninos que cresceram praticamente conosco dentro do Instituto Betel. A gente teve que se afastar, eles tiveram que se afastar, né? Foram para a cidade mais longe, devido às questões aí da vida, né? Faz parte, a gente tem que estar lidando com isso aí. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai dar uma saudação aqui no capítulo 13, né? Capítulo 13, né? Vamos concluir a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha que legal. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Isso até virou algo de justiça, natural da justiça, né? Porque para você for julgado, ou, né, é preciso ter ali as testemunhas que vão falar, olha, o irmão Gerson é marrom mesmo, eu sei que ele é marrom. Não, não sou não. Aí vai ter uma outra testemunha, não, olha, irmão Gerson, você é marrom sim, hein? Nossa, 2 testemunhas disseram que eu sou marrom, então pode ser que eu seja marrom mesmo, né? Então é isso. Já anteriormente o disse, e a segunda vez o digo, como quando estava presente. Agora, estando ausente, o digo que antes pecaram, e todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, visto que busqueis uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Tem um desenho antigo, eu não sei exatamente quando que foi feito esse desenho, mas era um desenho tipo menosprezando Jesus. Como eles desenhavam Jesus como se fosse um burro, uma mula, um cavalo, né? Crucificado, zombando, né? Como que um Deus seja, como que pode ter um Deus que é tão fraco assim que morreu numa cruz? Mas na verdade, Deus se entregou, Jesus Cristo se entregou, então ele não é fraco, ele se entregou e depois ele vence a morte e retorna. Porque se você não acredita que Jesus retornou, o teu cristianismo ele não é válido. Tá? Você não acredita que Jesus retornou para a sua glória, o cristianismo não tem sentido para você. Tá? E aí, ele está dizendo essas coisas porque pode ser que era dito que o apóstolo Paulo não era apóstolo porque ele não conviveu com Jesus, assim como Pedro, Tiago, o Mateus, né? Aquela galera toda lá, o Bartolomeu, né? o Judas Iscariotes, lembra do Judas Iscariotes? O Judas Tadeu, aquela galera toda lá. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Jesus está em vós, dentro de nós. Lucas 17, 20, 21. O reino de Deus está dentro de nós. Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Pois nada poderemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Regozijamo-nos de estar fracos, quando vós estáis fortes. Na nossa oração é para o vosso aperfeiçoamento. A oração ela vai sendo aperfeiçoada. Já notou isso? Você começa fazendo uma oração quando é jovem, muito simples, meio sem graça, meio... Né? Aí você começa a entender que você não precisa de uma oração muito longa, mas uma oração que vem de dentro e que ela vai dar um sentido ali. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. E ao utilizar as palavras, você já vai colocando na sua mente as imagens, né, de uma bênção, de um dia cheio de luz, de um dia cheio de Deus. Né? Então a oração ela vai nos tornando melhores, aí, um aperfeiçoamento. Aí.
Versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para a destruição. O poder que foi dado a Paulo é um poder de construção, de edificar aí um trabalho que está durando até hoje. Aí, né? Se a gente olhar para a igreja primitiva, que é a base, né? A igreja primitiva é a metafísica da igreja atual, né? É a base. A gente se perdeu bastante, né? Mas a gente entende que Paulo fez aquilo que deveria fazer. E nós estamos falando sobre Jesus Cristo até hoje por causa dessas pessoas, entre elas o apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consoladores, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Quando eu li a Bíblia a primeira vez que eu li essa palavra, ósculo, será que ele não quis escrever óculos? Não. Ósculo santo é um beijo santo. É um beijinho na bochecha ou na testa, né? É um carinho, né? É uma intimidade, é um beijo puro, né? Sem maldade, tá? Todos os santos vos saúdam. Quem são os santos? As pessoas separadas, as pessoas iluminadas, as pessoas que ouviram o chamado. A graça do Senhor nosso Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe os nossos inscritos, você que está só de passagem, se você puder nos ajudar com a sua inscrição. E para você que ficou até agora, que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Que Deus ilumine os seus caminhos. Que Deus coloque na sua vida coisas boas. Que você tenha um ótimo emprego. Um emprego que vai te satisfazer em todas as áreas. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe as suas latas de mantimento. Que Deus abençoe o seu veículo. Que Deus abençoe o portão da sua casa. Que Deus abençoe sua família, os seus empreendimentos. Que Deus abençoe você que é empresário. Que Deus abençoe você que é funcionário. Que Deus abençoe você que é microempreendedor. Que Deus abençoe você que é gente. Que Deus abençoe a gente. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. A gente se encontra por aí. Valeu, inscritos.